Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos começar o capítulo 4 do Evangelho de São João. Então, São João, capítulo 4. O Senhor... Perdão. Vamos fazer a nossa leitura. Espera aí, deixa eu pegar ela aqui. Só um momento. Espera aí. Ó Senhor Jesus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não esconda de mim os Teus mandamentos, mas abre os olhos para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti coloco a minha esperança, ó meu Deus, de iluminar a minha mente e o meu entendimento com a luz do Teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas. E de Ti vem toda a ação, toda a boa ação e toda a graça. Amém. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Então o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João. Então, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Olha, aqui a gente já vê o amor e respeito. O Senhor soube. Ele não fala Jesus soube. Ele fala o Senhor soube. Que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava. Isso é lindo, né? João realmente é o discípulo amado mesmo, porque ele trata com amor os detalhes, parece, sabe? Não sei, eu sinto muito isso. Chegou, pois, a uma localização de Samaria, chamada Sicar, junto das terras de Jacó, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana disse: sendo tu judeu, como pedes a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Olha só. E ele te daria uma água viva. Veio aqui ontem, né? Em verdade te digo, quem não renascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E mais aqui em cima, quem não renascer da água
e do Espírito. Então aqui ele vem e diz: pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Então seria a água viva, o batismo do Senhor. A mulher replicou: Senhor, não tens como que não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva, fonte de água que jorrará até a vida eterna. Promessa, aqui é promessa de Deus. Vamos marcar em verdinho. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai deseja. Então vamos refletir aqui antes da gente continuar. Bom, olha, promessa: vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Na verdade, talvez isso não seja uma promessa, nem um princípio eterno. Isso é uma coisa que aconteceu. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso aqui é promessa, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Olha só, vamos marcar aqui, mas vem a hora e já chegou. E aí aqui, eu já marquei aqui como uma promessa e aqui uma ordem, pois aqui ele fala que
que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Aí, ó. Em espírito e verdade. Adorado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja adorado. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, ele vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu quem fala contigo. Cara, eu vou marcar como princípio eterno isso aqui. Sou eu quem fala contigo. Quantas vezes a gente busca aconselhamento nas pessoas e realmente as pessoas nos aconselham, né? Mas às vezes, olha só, quando vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Então, eu só agradeço a Deus e fico pensando assim, eu quero fazer mais, entende? Eu penso que a gente devia passar mais tempo adorando a Deus, em silêncio, Santíssimo Sacramento, Eucaristia, Jesus Eucarístico, sabe? Adorar mesmo e deixar o tempo agir, porque quando ele, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Então as coisas serão mais claras na nossa vida se a gente se permitir. Se permitir não, se a gente for mesmo, sabe? E querer essa busca por Jesus. Porque ele diz: sou eu quem fala contigo. Nisso os discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? Peraí, deixa eu ver o foco aqui que tá meio desfocado. Chique, agora tá bom. A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede que me contou tudo o que foi feito. Vinde e vede um homem que me contou tudo o que foi feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Jesus disse-lhe: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão, pois eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia
outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalham, e vós entrastes nos seus trabalhos. Então aqui, esse trecho, ele é bem complexo, né? Jesus fala que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, em nossa vida, o nosso alimento é cumprir a verdadeira vontade daquele que nos enviou, né? E aqui ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Então, o que acontece aqui? Vou tirar esse papelzinho. Aqui eu entendo que Jesus está dizendo: olha, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Um é o que semeia e outro é o que ceifa. Como que como que o padre, por exemplo, ou aqui no caso ele estava falando diretamente dos apóstolos, aqui na nota de rodapé fala um pouco, explicando, ele fala como os apóstolos, né? Até aqui, ó. A missão é uma obra tão grande que o semeador, Jesus, tem que enviar outros para ceifar o que eles não lavraram, apóstolos. Então, ele fala aqui que os apóstolos, como seres humanos, como eu e como você, porém seres humanos escolhidos por Jesus, como Jesus escolhe todos os dias a gente, eles foram escolhidos para exercer o papel de apóstolos. Em seu papel, eles ceifavam aquilo que Jesus já semeou no coração das pessoas, aquilo que o Espírito Santo já semeia no coração das pessoas hoje. Ou seja, os apóstolos ceifavam. E também aqui diz que o que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. O que é esse salário do que ceifa e o fruto para a vida eterna? Eu entendo aqui fazendo essa leitura, pode ser que eu esteja errado, o ideal muitas vezes eu até recomendo o padre Adriano Zandonato fazendo a leitura da Bíblia, o ideal é muitas das vezes a gente fazer a leitura de um padre, né, porque o padre ele tem um conhecimento teológico mais interessante para agregar, né, e eu sou um leigo, mas eu penso que essas são as almas, né, o fruto, né, então é o salário e ajunta fruto para a vida eterna. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Então, por exemplo, quando São Pedro fez a sua primeira pregação,
São Pedro já rendeu ali 3.000 frutos dentro de sua cesta, sabe? Porque São Pedro também é o pai da igreja. São Pedro é São Pedro, né? Mas, então, o que eu quero dizer São Pedro conseguiu ceifar, por assim dizer, 3.000 almas a terem uma conversão, sabe? Então, eu acho que esse é o caminho. Seja onde a gente estiver, a gente que tem sido curado através de Jesus, através dessa cura, dessa libertação que Ele vai nos dando, Ele vem nos chamando a conseguir ceifar, no sentido de conseguir levar a palavra, levar aquilo que, que parecia ser impossível, né? Como diria aquela música, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. É levar o milagre para outras pessoas, é levar um sorriso, um abraço, como estava vendo na homilia essa semana, falando que o Padre Jonas, sempre que ele via alguém, ele elogiava, ele falava, e inclusive, se eu estou aqui hoje com a graça de Deus, é muito pelo Padre Jonas, né? Que a gente possa rezar pela canção nova, pelo legado que o Padre Jonas deixou, né? E todo esse impacto. Quantas almas o Padre Jonas não, sabe, não trouxe ao céu, não levou ao céu, né? Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher. Olha aqui, muitos acreditaram. Muitos creram nele por causa da palavra da mulher. Então a mulher saiu falando para todo mundo. E muitos samaritanos creram. Por causa da palavra da mulher que vos declarara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter... Deixa eu puxar aqui para o enquadramento. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram neles por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu vou marcar aqui como princípio eterno também. Nós mesmos vimos e ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Marquei aqui como princípio eterno. Cura do filho de um oficial. Passados 2 dias, Jesus partiu para Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando na Galiléia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém. Pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia então, em Cafarnaum, um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, ele foi a ele e rogou para que lhe descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígio,
e prodígios não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce e vai antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: Teu filho está passando bem. Indagou deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela companhia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que Deus abençoe seu dia, sua semana e fiquem com Deus. Um abraço.